Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a você que nos assistem na sua casa, na escola, onde você estiver. Que essa mensagem do Ministério do Movimento Casa Livre possa chegar no teu coração, no coração dos seus entes queridos, seus amigos e principalmente dos seus inimigos. Leve a palavra de Deus para que possamos converter vidas e mais vidas para o Senhor Jesus, porque essa é a nossa missão e o nosso objetivo. Bem, hoje eu quero falar, digamos que seja uma reflexão daquilo que eu vinha lendo e assistindo em alguns vídeos, seja ele nas plataformas de YouTube, Instagram, Facebook, e passagens na Bíblia, né? Vamos ler alguns textos, lá em João, lá em Marcos, e também algum texto bíblico e também uma referência de um livro que eu vi aqui. Eu quero falar o seguinte sobre Jesus Cristo, né? Que é o nosso Deus, né? Para você chegar a Deus, que é o Pai, você tem que chegar no Deus, que é o Filho. E esse Deus, que é o Filho, ele se fez carne e habitou entre nós. Mas a pergunta principal é: por que Deus teve que escolher? Porque foi uma escolha, né? Simplesmente Jesus não veio ao mundo assim: você vai reencarnar na Terra, vai nascer, não importa onde, vai fazer o meu trabalho. Mas teve um objetivo, porque tudo na vida tem um objetivo. Vamos lá. Hoje eu trabalho com contabilidade. Para que eu possa fazer a minha profissão com qualidade, né, perfeição e assim agradar a minha carteira de cliente, eu precisei estudar, precisei me especializar, precisei correr sempre atrás de novos cursos, porque a nossa legislação ela vai modificando e você tem que sempre estar atualizado. Ou seja, eu escolhi fazer isso. Por que eu escolhi? Por causa da minha profissão de contador. Jesus veio ao mundo pobre, nasceu numa manjedoura e passou por muitos sofrimentos para cumprir uma missão. Vamos lá, ele não poderia ter nascido rico, ser um cara poderoso, enfrentar os impérios do mundo inteiro e aí ser preso numa Primeira Guerra Mundial, e aí as pessoas vierem, pegarem, crucificarem da mesma forma, matarem da mesma forma. Poderia, né? Mas Deus escolheu justamente ele sendo uma pessoa humilde, vindo de uma região que, digamos, que não era muito bem vista naquela época pelo povo da Judéia, né? E também dos romanos. Nasceu pobre e sofreu. Jesus sofreu. E tem um livro que eu peguei aqui o título dele. Vamos ver aqui. Esse livro é do Ronilson Pacheco e o título é Ocupar, Resistir, Subverter. Ele fala a respeito da igreja e teologia em tempos de violência, racismo e opressão. E um capítulo desse livro tem um título que diz assim: precisamos urgentemente de um Deus que sofre. Precisamos de um Deus sofredor. E o nosso Deus, ele foi um Deus sofredor. Ele sofreu. E essa foi mais uma escolha do Pai. Por que Jesus sofreu? Por que Jesus teve que passar por todas as dificuldades do mundo? Porque não foi fácil. Em muitos textos bíblicos também você hoje possa imaginar, ele era Deus em carne. Ele foi um Deus encarnado, como diz lá, quando o anjo falou, Emmanuel, nosso Salvador, nosso Deus encarnado. Ele se deu ao mundo, mas ele estava em um corpo que não era o corpo dele. Ele estava em um corpo humano, ele tinha sentimentos humanos, ele tinha pensamentos humanos, ele tinha necessidades humanas, ele tinha fome, né? E ele ficou 40 dias e 40 noites sendo tentado. Transforma essa pedra em pão, se jogue desse penhasco e você vai dar ordem aos seus anjos para que né? Ele teve que passar por tudo isso. E ele sentiu fome, ele sentiu vontade, ele sentiu desejo. Imagina alguém que tem todo o poder do mundo, todo
glória do mundo, ele deixou toda a sua glória e desceu na terra para ser um simples homem, carpinteiro, passar por humilhações. Imagina você, digamos que você é dono de uma grande empresa, uma multinacional poderosa. Aí eu chego lá como funcionário, sou Joãozinho da tinta, não estou assim desmerecendo, apenas uma história. Aí chega lá e você que é um cara todo poderoso, dono da empresa, está sentado tomando sorvetinho, eu chego lá, ô meu amigo, para tomar sorvete aí, mano. Qual é que é a tua? Sai daí, não sei o quê. Começa a humilhar o cara, não, tudo bem, se comporta com humildade, aceita. Estou pintando aí, pisando aí, sua bota na minha negócio. Não. É mais ou menos isso, né? A passagem que Jesus lavou os pés dos discípulos, ele mostrou isso. Por que Jesus teve que lavar os pés quando se aproximava da Santa Ceia, a última ceia? Pedro, né? Sempre Pedrão, né? Não, Senhor, os pés você não vai lavar. Eu preciso fazer isso, porque senão você não tem parte comigo nisso. Ah, Senhor, mas então não somente os pés, mas também a cabeça e as mãos. Ele não precisa lavar o corpo, porque já quem tomou banho não precisa, apenas os pés. Aí Jesus disse a eles, hoje vocês não entendem, porque Jesus falava em figuras, que depois iremos entender, para justamente as pessoas naquele momento não entenderem o que ele estava falando. Mas hoje eu falo em figuras, um dia você vai entender o porquê disso, porque ele era Deus e ele lavou os pés de homens. O próprio Deus lavou os pés de pecadores, de pessoas gananciosas, de pessoas arrogantes, de pessoas que fazem pensamentos errados, de pessoas fracas na fé, pessoas que não tinham confiança, que seguiam apenas, muitas vezes seguiam Jesus para ver se ele multiplicava a pedra em pão, aí a pessoa comia que estava com fome. A passagem que Jesus teve que fugir uma bem da multidão, é porque aquele povo seguia Jesus porque queria pão, não queria ouvir a palavra. E Jesus percebeu, porque ele conhece os corações. E ele teve que passar por isso. Ele vê, muitas vezes ele falava, povo incrédulo, ou pessoas de pouca fé. Ele era Deus, mas sentia gente, é tão simples, mas o corpo humano mostrou para Cristo que era difícil. E vamos ler a passagem lá em um pequeno resumo. Tem vários textos aqui. Eu vou lembrar um texto que eu peguei, que diz o seguinte sobre o sofrimento dele. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Por que precisamos de um Deus que sofre? Se você pensar, nós temos um Deus todo-poderoso lá de cima que nos protege, mas acho que o que ele nos ensinou é que temos que sofrer, que nesse mundo que não é o nosso lugar, que não é a nossa casa, aqui vamos passar por muitas aflições, mas ele fez justamente o exemplo. Ele veio, ele sofreu, ele morreu, o seu sofrimento foi incrível, né? E ele sabendo quem iria trair, e mesmo assim tratou bem, com amor. Quando você pega as passagens do Novo Testamento, você vai pensar em um dos milagres que ele fez, das ressurreições que ele fez. Tem uma passagem que ele está com Lázaro, e Lázaro já tinha sido ressuscitado. E aí Jesus conhecia o coração das pessoas. E ele percebeu que as pessoas queriam matar Lázaro. Tentou matar Jesus várias vezes, não conseguia. Aí ele pensou, vamos matar Lázaro. Por quê? Porque aquele milagre que ele fez vai ser desfeito. Aí vão dizer, ele foi que ressuscitou, o cara está morto aqui. Jesus, vamos sair daqui. O povo era um povo ruim, né? O povo era um povo incrédulo, matou ele sem nenhuma causa, espancou Jesus sem nenhuma causa. Qual o propósito? Nenhum. Mas o que eu quero falar é o seguinte, aí você pensa, esse Deus todo-poderoso, ele sofreu, ele foi humilhado, ele se sangrou, ele teve que verter todo o seu sangue para os nossos
pecados. Imagine agora o seu intento, o seu coração, a sua mente, quanto ele sofria. Vamos lá em Marcos. Deixa eu ver aqui. Marcos 14, deixa eu ver se talvez tenha mais passagens. 14:33, mas talvez eu leia um pouco mais. Marcos 14:33. Aqui diz o seguinte: e levou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Mais adiante, no 35, e adiantando-se um pouco, prostou-se em terra e orava para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Vamos lá, você vai fazer uma prova que é, digamos, da OAB, que é importante para a sua profissão, por tudo aquilo que você estudou. Eu já passei por isso. Uma vez fui fazer um concurso em São Paulo. E eu não tinha carro naquela época, e eu acordei, acho que nem dormi, meia-noite, já deitei um pouquinho, deu 2 horas da manhã, já levantei, já me arrumei, fui para a rodoviária, peguei o busão aqui, o ônibus aqui no ponto, e fui para a rodoviária de Campinas. De lá fui para São Paulo. Cheguei lá, foi aquela correria atrás. Gente, um dia antes eu não conseguia dormir, eu não conseguia comer, porque eu pensando na prova. E eu não achava a escola, não conhecia São Paulo direito, corria para lá e para cá. E eu sabia que eu tinha que fazer aquela prova. E olha o meu estado ruim, está tendo treco. Imagine se você soubesse que iria morrer, mas não somente que você iria morrer, mas que você iria passar por um sofrimento incalculável. Isso era Jesus, quando se aproximava da Páscoa. A sua alma começou a se apertar, e ia a Deus. O seu coração foi se afligindo, o seu pensamento foi aqui fala que a minha alma está triste até a morte. Jesus já estava assim, uma situação assim, eu vou passar por isso, por aquilo. Mas ele não era Deus, ele era homem em forma de Deus. Ele é Deus, mas veio como homem para passar por aquilo que nós passamos hoje. Aí você vai dizer: Senhor, o Senhor não sabe o que eu estou passando. Ele sabe. Deus, mas a minha dor é muito grande. Ele sabe que é, porque ele passou por tudo isso. Ele sentiu na pele o corpo humano, a vida humana, o desprezo. E o pior, nós somos pecadores, ele não. Jesus é santo. Era naquela época, porque está na história, mas é porque ele ressuscitou, está vivo. E ele sem fazer nada, sem fazer nenhum mal, apenas o povo rejeitou, porque assim tinha que ser. Mas imagina aquela situação. E aqui no texto mais adiante, de Marcos, aqui fala o seguinte, para no 35. No 36 dizia assim, e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Todavia, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Chegou no ponto que Jesus chegou a pensar: Deus, tudo é possível. Se tu quiseres, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. Foi um momento de angústia do nosso Senhor. Foi um momento em que ele refletiu, em que ele pensou: a morte não é fácil de enfrentar. Mais aqui para frente, passando essa passagem da vigília, diz aqui:
ele pedia para o Pedro e o Tiago vigiar. E as pessoas dormiam, ele orava, voltava, dormia. Essas passagens você sabe. E Jesus falava: você consegue dormir 1 hora, é orar 1 hora, né? Vigiar 1 hora. Aí mais para frente, e Jesus subindo um monte orando. E essa oração dele era para se preparar. Ele estava se preparando para esse dia, esse grande dia. Se preparar por quê? Porque enfrentar algo único, algo novo, um Deus eterno no reino. E aqui ele falou: e voltando outra vez, achou-os dormindo, porque seus olhos estavam carregados e não sabiam o que lhe responder. Isso no 40. Aí no 41 ele fala: ao voltar pela terceira vez, disse-lhes: dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Essa palavra basta, o que quer dizer? Que ele se preparou, ele falou, ele tomou a decisão. Chega, vamos lá, vamos passar pelo cálice, vamos passar por tudo isso, vamos enfrentar. Eu vim para isso e vou cumprir isso. Ele se preparou, ele sofreu, ele teve angústia, ele teve pavor, a sua alma se entristeceu até a morte, mas ele decidiu: chega, é isso que tem que ser, eu vim para isso e é isso que eu quero fazer. Você, querido, você serve um Deus que sofre, você serve um Deus que sofreu muito e que até hoje sofre, quando ele vê seus filhos sendo perdidos, seus filhos sendo jogados na terra, seus filhos não sendo levados para eles a palavra, seus filhos sendo desviados do caminho do Senhor, de Deus. Porque Ele deseja que juntar todos nós, como a galinha faz com seus pintinhos, com as suas asas, juntar todos os seus filhinhos aqui. Eu quero todos aqui. Mas muitos, nós temos um livre-arbítrio. Eu não quero ficar debaixo das asas. Eu quero sair para o mundo. Eu quero conhecer a vida. Eu quero saber como que é. Como que é. Talvez esse como que é não volte. Para encerrar, tem essa passagem aqui em João 12, 24. João 12, 24. Aqui fala a respeito de gregos que foram visitar Jesus antes da Páscoa, antes da sua crucificação. Nessa passagem fala: Jesus veio para todos os povos, esse é o título. E aqui diz o seguinte: ora, no capítulo 20, ora, entre os que tinham subido a adorar na festa havia alguns gregos. Estes, pois, dirigiam-se a Felipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Felipe foi dizê-lo a André, e então André e Felipe foram dizê-lo a Jesus. Respondeu-lhe Jesus, no 23, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E no 24, ele diz o seguinte: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. E Jesus já sabia que ele precisava morrer. Por quê? Porque o propósito da sua morte, era muito maior. Ele precisava passar por tudo aquilo, porque ele tinha um propósito de abrir o véu, de dar a nós, seres pecadores, seres que não merecemos a graça de Deus, a chance de sermos chamados também filhos de Deus. Este foi o grande propósito. Você, querido, você, querida, você serve um Deus que sofre. Você está sofrendo, porque eu sei que você quer ficar com o Senhor para sempre. Esse mundo é de uma alegria passageira. Temos que comemorar, temos que nos divertir? Sim, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que depois que acaba toda a festa, depois que acaba a última gota do vinho da festa, você se entristece. Sabe por quê? Porque você não pertence a esse lugar. Esse lugar é uma morada passageira. A nossa morada eterna virá com o nosso Senhor, porque Ele sofreu, mas Ele venceu
Deus abençoe muito a você. Que você leve essa mensagem aos seus amigos, aos seus inimigos, à sua família. Que eles possam receber, que eles possam dizer: eu sirvo um Deus que sofre. Precisamos urgentemente de um Deus que sofre. Deus abençoe a todos vocês. Amém.